querido Fenelon Rocha, a conversar aqui com a gente sobre política piauiense, política nacional. Boa tarde, Fenelon. Boa tarde, Francisco. Um prazer estar com você. E vamos também trazer aqui para a nossa conversa nossa amiga Lídia. Estava aqui há pouco comigo, Lídia Brito, trazendo mais informações também para participar desse debate. Fenelon, eu conversava com a Lídia agora há pouco a respeito da eleição para a presidência da Assembleia, né? Já está chegando, faltam poucos dias, né? E a articulação está começando a se intensificar. Como a Lídia falou aqui, foi um dia de muita reunião. De um lado, Temístocles Filho se reunindo com, por exemplo, Tereza Brito. De um outro, Ciro Nogueira se reunindo com Fábio Xavier. E a gente tem, se afunilando, 12 dias para a definição. A gente vai ter, particularmente, uma reunião amanhã que pode ser definidora ou dar uma clareza maior sobre essa disputa. É a reunião do chamado grupo de oposição. São 4 deputados. Evaldo Gomes, Marta Menezes, Gustavo Neiva e Tereza Brito. Esse grupo quer chegar com uma posição fechada. Qual é a tendência? A tendência é que esse grupo vá para Temístocles, mas há um problema nele que se chama Tereza Brito, porque apesar dela estar nesse bloco da oposição, ela tem uma relação muito estreita com Firmino Filho. E então a grande discussão agora é como fazer para que esse grupo vá junto sem comprometer a relação de Tereza Brito com o prefeito Firmino Filho. Lídia, é algo que vai realmente aí movimentar esses últimos dias antes das eleições e que, você falava agora há pouco, tende-se a criar um consenso, Fenelon, até porque aquele candidato que perceber que pode vislumbrar uma derrota, é melhor desistir, prefere desistir. Vamos ver se eles percebem, porque às vezes acontece como em 2015. Ambos chegaram ao último dia, ou na véspera, com contas que diziam, eu sou vitorioso. Na hora, obviamente, só teve um vitorioso. Como se tivesse 50 deputados na Exatamente. Assembleia, né? Cada um fazendo suas contas. Lídia Brito, essa conta vai bater para um só, né, Lídia? Francisco, aproveitando para complementar a informação que a gente tinha dado, né, sobre aí a reunião entre o senador Ciro Nogueira e o presidente do PR, o deputado Fábio Xavier, né, o deputado Fábio Xavier afirma que apesar do encontro nada mudou, né, o apoio do PR está garantido aí para o deputado Temístocles Filho, né, ele foi aí convidado pelo senador Ciro Nogueira para esse encontro hoje pela manhã, mas o PR mantém a sua posição, a palavra que foi dada anteriormente de que o partido vai indicar Hélio Isaías para a vice-presidência na composição da mesa diretora de Temístocles Filho. Tá ótimo, então eu vou me aproximar aqui com o Fenelon para a gente conversar com o deputado federal Marcos Aurélio Sampaio, está aqui com a gente. Boa tarde, deputado, seja bem-vindo. Boa tarde, Francisco. O Jornal do Piauí, e era o próximo assunto que a gente ia ingressar aqui, mas antes de chegar lá, vamos continuar um pouquinho na Assembleia, porque como é que está sendo a atuação dos deputados federais nessa articulação, no acompanhamento da presidência, da eleição da presidência da Assembleia, deputado? Bem, primeiramente, boa tarde de novo, Francisco, boa tarde, Fenelon, boa tarde a todos os telespectadores aqui da nossa querida TV Cidade Verde. Enfim, na Assembleia Legislativa do Estado do Piauí, nessa eleição para a mesa diretora, só tem 30 eleitores. E foram os 30 eleitores que o povo do Piauí escolheu aos deputados e deputadas estaduais. Eu não tenho voto nenhum na Assembleia Legislativa, nenhum deputado federal tem voto na Assembleia Legislativa, nenhum senador, ninguém. Apenas aquelas pessoas que o povo escolheu para ser deputado e deputado estadual. Então, acho que eu torço como pessoa para deputado Temístocles Filho, mas não me envolvo e a despeito de ser do mesmo partido, não há essa... Como assim, do mesmo? Não, eu torço pelo deputado Temístocles Filho por ser meu pai, por ser do mesmo partido, mas não me envolvo de maneira nenhuma nessa eleição. Certo, então vamos lá para a sua alçada lá na Câmara Federal, lá no Congresso Nacional. Uma Câmara, Francisco, que está vivendo um momento muito complicado no Congresso, né? Principalmente porque não se tem muito claro o rumo que esse Congresso vai ter em relação ao governo Bolsonaro. E quando tem temas importantes como a reforma da Previdência colocado na agenda. E ainda mais agora, depois dessa série de problemas com o filho de Jair Bolsonaro, Flávio Bolsonaro,
que foi eleito senador. Então, isso está gerando um problema a mais. Eu acho que a gente poderia começar a conversar com o deputado Marco Aurélio Sampaio, perguntando exatamente isso. Como é que o senhor está vendo, deputado Marco Aurélio, essa situação de Flávio Bolsonaro na medida em que ele é filho do presidente, envolvido em denúncias sérias e vai ser integrante desse Congresso? Bem, eu acredito que tudo que eu estou acompanhando também é pela imprensa, é um caso que está sendo bem repercutido na imprensa, lá quando ainda era deputado do Rio de Janeiro, mas acredito que tudo que tem que ser esclarecido, né? A melhor forma da gente esclarecer a verdade é realmente dizendo o que aconteceu, dizendo a verdade. Torço para que apareça, que a verdade apareça, para que essa crise, tudo que está acontecendo aí, esse constrangimento seja logo resolvido para o Brasil, o país inteiro, a União, para todo mundo estar voltado, para o que pode ser feito de bom pelo governo, o que é que pode trazer desenvolvimento para as obras, para a gente fazer o que é certo, o que é bom para o nosso povo. Deixar as crises serem esclarecidas e começar a trabalhar de verdade para fazer o que é certo. Dentro das propostas de Jair Bolsonaro para o governo, tem alguns temas que passam necessariamente pelo Congresso. Como o senhor vê a possibilidade de um diálogo fluido do presidente com o Congresso? Bem, Fernando, o presidente, agora o presidente Jair Bolsonaro, ele foi deputado federal durante quase 30 anos. Então, conhece bem a casa, conhece bem os deputados, sabe como deve se tratar, até porque lá é a Câmara dos Deputados, o Senado Federal, o Congresso Nacional como um todo, é uma casa de múltiplos pensamentos, é uma casa que tem realmente uma variedade de pessoas, de pensamentos, enfim, o Brasil é um país de extrema dimensões territoriais, todo mundo pensa diferente. Então ele vai ter sim que tratar com todos os deputados que participam do governo, que não participam do governo, que são de oposição, que são de governo, são de direita, são de esquerda. Enfim, agora são os 513 deputados que têm voto igual lá dentro. A gente tem uma participação, a Lídia gostaria de fazer uma indagação para o senhor, deputado Lídia. Fica à vontade. Boa tarde, deputado. Deputado, hoje pela manhã o senador Eumano Ferrer, nos concedeu uma entrevista e ele fazia aí uma crítica à bancada. Segundo ele, nesse momento a bancada está mais interessada na distribuição de cargos do que propriamente discutir um projeto para o Nordeste com o governo federal, Na sua opinião, que projeto seria esse, o projeto do governo Bolsonaro para o Piauí nesse momento? Bem, boa tarde, Lídia. Primeiramente, eu nunca tratei a respeito de distribuição de cargos, seja lá em Brasília, seja aqui pelo Piauí. Realmente concordo que a gente tem que pensar agora mais num projeto de Estado para resolver os mais variados problemas que ocorrem no Brasil e que ocorrem especialmente aqui no estado do Piauí. Em recentes visitas, inclusive ao gabinete do senador Eumano Ferrer, conversei com ele, conversei com toda a sua equipe e vou também encampar uma luta junto com o Eumano que eu acredito que realmente vai trazer frutos e vai trazer um enorme benefício para a nossa gente, que é a adutora aqui para o nosso estado do Piauí, para que a gente consiga melhorar e quem sabe no futuro, inclusive, resolver um problema que vem aqui por várias e várias décadas, que é o problema da seca do nosso estado do Piauí. Eu acredito que o governo também deve olhar para a questão de infraestrutura, questão logística, para que a gente aqui no estado do Piauí consiga dar escoamento para toda a produção de grãos que a gente tem na região dos Cerrados, Baixo Grande do Ribeiro, Uruçuí, que vai até Santa Filomena, para que a gente tenha estradas de melhor qualidade do que a gente já tem hoje. A gente já tem estradas boas, o estado do Piauí ele avançou muito nesse quesito de estradas, mas nós precisamos melhorar ainda mais para acompanhar toda a melhoria logística que o mundo todo hoje está requerendo, que o mercado do mundo todo hoje está requerendo. Conforme o que o senador Eumano Ferrer disse para a Lídia, não há essa unidade da bancada em torno de um projeto comum. O senhor acha que dá para montar essa unidade de bancada em torno de um projeto comum para o Piauí? Não, vamos conversar com todos os deputados federais e deputadas federais, senadores da República, para que o Piauí, como eu bem falo em todas as entrevistas que eu sempre dou, como eu gosto muito de frisar, as eleições se passaram.
Agora, todo mundo deve olhar realmente para o estado do Piauí. Agora, o nosso partido é o Brasil e o Piauí. Então, que todo mundo se una, que a gente esqueça as diferenças pessoais, ideológicas, partidárias, que a gente se una em torno do estado do Piauí, para que a gente consiga realmente trazer benefícios para a nossa gente. Você acha que os políticos do Piauí mudaram? Porque isso é um discurso de sempre, mas nunca essa unidade é conseguida. Olha, eu tenho como falar da minha pessoa aqui. Eu vou buscar sempre essa unidade, eu vou buscar para que todo mundo se una. Tem os outros deputados e outros senadores, cada um é dono da sua mente, da sua cabeça, do seu voto, mas a gente aqui vou trabalhar sempre para manter essa unidade, para que a gente se una de verdade pelo estado do Piauí. Já existe algum direcionamento do senhor, deputado, com relação à presidência lá do Congresso, da Câmara dos Deputados? Bora lá, agora você falou do assunto bacana, né, que é a Câmara dos Deputados, que é onde o povo do Piauí escolheu para a gente estar. Bem, existem vários candidatos a presidente da Câmara dos Deputados, que se destaca hoje o deputado Rodrigo Maia, que é atual presidente e está indo para reeleição. Mas existem sim outros candidatos, inclusive dentro do meu partido, do MDB, que é o deputado Fábio Ramalho, lá do MDB de Minas Gerais. Então, nós estamos aguardando um posicionamento da liderança do nosso partido. Nós estamos acompanhando todas as conversas junto dos outros 33 deputados federais que foram eleitos no Brasil inteiro pelo MDB, para que o partido, de maneira una, se entenda e que a gente apoie o melhor candidato que vai dar seguimento para as pautas importantes que é para o Brasil. Então, que o PSDB decidir, isso segue? Nós vamos seguir juntos. Olha, nós somos partidários. Que o presidente da Câmara, as pessoas têm que saber que o presidente da Câmara, ele não é eleito para ser de oposição, para ser de governo, não é eleito para ser de direita, para ser de esquerda, enfim. Ele é eleito para ser um mediador dentre todos os 513 deputados federais. Ele vai estar lá para agir como um juiz, para determinar quando é questão de ordem, quando seguir de verdade o regimento. Seja qualquer um dos presidentes da Câmara, presidente do Senado Federal, ele vai ter que agir regimentalmente e sabendo que ele é apenas um entre 513 deputados federais. Ele apenas vai estar lá sendo escolhido pelos seus pares para ser um mediador. Isso não diminui o papel do presidente da Câmara? O senhor, então, diria que o diálogo do Congresso com o governo, por exemplo, se daria mais através das lideranças partidárias do que pelo presidente da Câmara? Não, eu não falo pelo governo. O que a gente vê na mídia, que a gente já vê em diversas entrevistas do presidente, é que ele vai tratar os deputados de acordo com as bancadas, com as frentes parlamentares, com as bancadas e não com partidos políticos. O que eu falei aqui é que o presidente, como papel de presidente e não como intermediário entre governo do Poder Executivo e o Poder Legislativo. O senhor prevê alguma dificuldade de acesso ao governo federal por conta de fazer parte da base aliada do governo do Piauí, que é um governo petista? Isso já foi pensado de alguma maneira? Não, eu não creio que haverá a menor possibilidade de haver retaliação. Afinal, a gente vai estar lá em Brasília, como eu falei aqui, seja partido de esquerda e direita, a gente vai estar lá em Brasília querendo fornecer, querendo dar ajuda, querendo fazer nosso trabalho para beneficiar o povo do estado do Piauí. As oposições partidárias podem existir, mas eu até vi uma entrevista do presidente Jair Bolsonaro, quando ele deu uma entrevista, que ele pode ser oposição ao governo, mas ele não vai ser oposição ao povo. Então, eu acho que isso é bastante salutar e que eu realmente acredito que isso vai acontecer. Jair Bolsonaro não, no caso do Rodrigo Maia? Não, ele falou, se eu não estou enganado, quando ele estava falando sobre aquele caso da crise de segurança pública que estava acontecendo aqui no Ceará, aí perguntaram justamente isso. Sim, o governo estadual. Exatamente. O governo estadual é oposição ao governo federal. Sim, mas pode ser oposição aos governos, mas ao povo a gente não é. Deputado, a gente tem mais uma pergunta da Lídia Brito, lá do portal cidadeverde.com. Lídia. Deputado, quando o ano legislativo se iniciar no Congresso, né, uma das principais pautas deve ser aí a reforma da Previdência, né? O governo já conversa com os partidos e com os parlamentares sobre essa proposta que deve ser encaminhada ao Congresso, né? Eu queria saber do senhor a sua posição com relação a pontos polêmicos que já estão sendo discutidos, né? Como, por exemplo, a questão da possibilidade dessa mudança aí para o regime de capitalização. Bem, realmente a reforma da Previdência vai ter que passar pelo Congresso Nacional.
vai existir diversas críticas, especialmente a gente vê que esse tipo de reforma aqui na região Nordeste a gente tem que conversar, dar um diálogo a mais para o povo. A respeito desse regime de capitalização, Lídia, eu confesso que aqui ainda não tomei a par desse tipo desse quesito da reforma da Previdência, mas que a gente, quando tomar posse lá no Congresso Nacional, dia 1º de fevereiro, e quando entrar em pauta, quando começarem sim a conversar com os deputados, com os partidos, com os líderes, coisa que ainda não aconteceu, nós vamos aqui realmente fazer o que é melhor para o povo do Piauí e para a nossa gente. O senhor acha que esse regime de capitalização não se encaixa muito bem aqui com a nossa realidade? Não falei isso. Eu falei que ainda não estudei ainda com o que é que será esse regime de capitalização na reforma da Previdência. Não, o regime de capitalização você cria como se fosse uma poupança. E o senhor acha que a gente tem capacidade para formar uma poupança? Não, bora lá, Fernando. Muitas pessoas entendem que a Previdência é uma poupança que o governo pega lá do seu salário, quando desconta a contribuição previdenciária, e monta uma poupança para você. Não acontece isso. O que acontece é que a gente chama de pacto de gerações. O governo, inclusive, usa o dinheiro do INSS, o governo usa o dinheiro do FGTS, que todo trabalhador paga, para fazer empréstimos, para financiar as mais variadas obras nos mais variados municípios, estados e da União. Então, fazer uma poupança, realmente, fazer uma poupança para cada cidadão, eu acho que é um pouco inviável. É o que a gente chama hoje de pacto de gerações. O que acontece é que hoje, no ano de 2019, nós estamos financiando aqueles que já contribuíram há muitos anos atrás. Certo, então. Queria agradecer a participação do deputado federal Marcos Aurélio Sampaio, do MDB. Obrigado pela gentileza de ter vindo conversar. Eu que agradeço. Estamos sempre às ordens.